Ok? Então, pessoal, agora eu consegui abrir aqui a última aula, tá? Então, a gente começou falando, né, dos conceitos de tensão e corrente, né, do que era circuito elétrico. Fizemos algumas apresentações, falamos de unidades, carga, a corrente é derivada na carga em relação ao tempo. Depois, vimos a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Para a gente, corrente alternada sempre será corrente alternada senoidal, né? Falamos sobre direção da corrente, né? Você escolhe uma direção, se você encontrar um valor negativo, é só inverter a direção. A mesma coisa acontece na tensão. Vimos que a tensão é derivada do trabalho de uma força em relação à carga. E vimos que a potência é o produto, né, da tensão pela corrente. Tá? Falamos sobre a convenção de sinal passivo, né? Se a corrente entra no positivo e sai no negativo, potência é positiva, né, e o elemento consome potência. Se a corrente entrar no negativo e sai no positivo, a potência é negativa e o elemento fornece potência. Elementos que fornecem potência, fontes, né, geradores, etc. Elementos que consomem potência, resistor, capacitor, indutor, qualquer elemento passivo. Tá? Falamos que o somatório das potências num circuito é nulo. Tá? Falamos de elementos de circuito, aí falamos sobre a fonte de tensão e a fonte de corrente. Quando elas são independentes, o valor dessa tensão e dessa corrente é um valor fixo que não depende de nenhuma outra tensão ou corrente que existe no circuito. E, nesse caso, as fontes são representadas por círculos, ok? E a gente falou de fontes também dependentes. As fontes dependentes, a gente tinha as fontes de tensão e corrente também, são representadas por losangos, e aí podem depender de tensão e de corrente, tá? E tem os elementos passivos, né? Os elementos passivos são os resistores, capacitores e indutores, tá? A gente fez um exemplo no final, peguei do livro, tá? E agora a gente vai continuar. A gente fez um exemplo lá de somatório de potência igual a zero, né? E cálculo de potência. Hoje a gente vai pegar continuação. Na verdade, eu vou logo dando a dica. Claro que o primeiro capítulo é importante, porque a gente fala de um monte de conceitos, inclusive de potência, etc. Mas vamos combinar que, provavelmente, né, na nossa primeira avaliação, né, talvez, primeira avaliação mesmo, não sei até onde eu vou conseguir chegar. Basicamente, o que a gente vai ver é o que está no capítulo 2. No capítulo 2 do nosso livro, o que a gente fala é sobre a lei de Ohm, né? E, claro, não só a lei de Ohm, mas a gente vai falar também, né, as leis de Kirchhoff, né? Na verdade, a lei de Kirchhoff da corrente e a lei de Kirchhoff da tensão, tá? Já no final. A gente vai explicar o que é que a gente chama de topologia de circuito, tá? E a gente vai finalizar mostrando o que são watímetros, são ohmímetros, ou elementos que medem, né, grandezas nos nossos circuitos elétricos, tá? Então, só para a gente chegar logo na lei de Ohm, vamos ver lá alguns conceitos que vocês vão ver também, principalmente na parte de eletromagnetismo, tá? Então, vocês vão ver que se você tiver um objeto qualquer, né, com comprimento L, uma seção transversal, né, vamos supor que seja um cilindro, né, com uma determinada seção transversal, uma área A, né, e com uma determinada resistividade, que é uma característica física do objeto, a resistência, né, desse objeto é ρL sobre A. Tá? A gente nunca vai pedir, até tem alguns problemas no livro, principalmente livros da coleção Shawn, de vez em quando fazem alguns exercícios onde você usa isso, né? Mas
Isso é mais eletromag, a gente vai já trabalhar com a resistência propriamente dita, a gente não vai ficar calculando resistência dada uma resistividade, tá? Mas é só uma introdução que todo o livro de circuitos faz quando vai começar a falar da lei de Ohm, né? O que importa para a gente é a lei de Ohm propriamente dita, né? Então o Ohm, ele percebeu que quando você aplicava, né, uma tensão num elemento do circuito que era o resistor, né, que se opunha à passagem de corrente, porque a resistência nada mais é, o resistor nada mais é que um elemento de circuito que ele se opõe, ele dificulta, digamos assim, a passagem de corrente, né? Ele percebeu que a corrente que atravessava aquele elemento, no caso o resistor, era diretamente proporcional, quer dizer, a tensão dele em cima desse resistor era diretamente proporcional à corrente, ou seja, a tensão V em cima do resistor é uma constante, essa constante é o valor da resistência do resistor, tá? É medida em ohms, tá? Que é uma unidade derivada do volt por ampere. Se você pegar aqui, né, isso aqui é medido em volt, isso aqui é medido em ampere. Se você for medir a resistência, você vai ver que vai ser alguma coisa em sistemas de unidade, volt por ampere, vai ficar a resistência do lado direito ali sozinha, tá? Então a gente chama isso de ohm, tá? Quanto maior a corrente, né, para uma determinada tensão, né? Então o que vai acontecer? Quanto maior a resistência para uma determinada tensão, se a resistência é constante, o que vai acontecer com a corrente? Ela é menor, certo? Então, maior a resistência, menor corrente que passa num determinado circuito para uma determinada tensão fixa, certo? Por quê? É só você fazer lei de Ohm, né? Então, V é igual a R I. Se você tem uma coisa fixa aqui, se você aumenta a resistência, ou seja, essa é outra forma de escrever a lei de Ohm, tá? I igual a V sobre R, tá? O que acontece se você tem um V constante e você aumenta a resistência? A corrente diminui, certo? Ok? Da mesma forma, se você tem um V constante e a resistência diminui, a corrente aumenta, né? Quais são os limites das resistências? A resistência pode ser zero, tá ok? A resistência pode ser zero. Idealmente, né? Resistor zero, a gente nem considera resistor. A gente substitui por um curto circuito. Depois vocês vão entender por quê, tá? Na verdade, o curto-circuito é quando você pega uma resistência próxima a zero. Na nossa teoria, a gente vai usar zero mesmo. Vai substituir por um fio. Na prática, sempre existe uma resistência mínima, né? Muito pequena. Tá? O fio mesmo, né, que a gente considera, né, em todos os nossos circuitos resistência nula, você tem como medir resistência nele. Pega um multímetro de muita sensibilidade, você vai ver que o próprio fio tem uma resistência, só que é baixíssima, né? Milésimos de ohm, né? Centésimos de ohm. Então, você não considera aquela resistência como que ela existisse. Então, você vai considerar ela zero mesmo, tá? Então, como eu falei, quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, por exemplo, por que o pessoal fala, deu um curto-circuito? Normalmente, quando deu um curto-circuito, o que você faz? Você liga dois pontos do seu circuito por um fio, né? Você faz, né, uma ponte entre, né, um lugar que tem uma determinada tensão, por exemplo, 5 volts, e um lugar que não tem tensão nenhuma, que é o terra. Se você colocar um fio aqui, a corrente que passa aqui, nesse caso, se você ligar, ela tende a ser infinita, porque, né, você vai ter o quê? V, que é uma constante, sobre uma resistência que é zero. Quanto é que tende essa corrente? Tende a infinito, certo? Então, o que acontece ali? Normalmente, tem o fio pega fogo, né? Por quê? Porque a corrente é tão alta que, como a resistência quase não acontece, isso gera às vezes estoura, faz algum barulho, mas normalmente pega fogo, né? O problema que aconteceu num determinado incêndio foi um curto-circuito. Deve ter sido isso mesmo, né? O curto-circuito é comum, né, você gerar chama. Por quê? Porque a resistência, né, mesmo que ela seja muito pequena, né, a gente vai ver que a potência gerada por um resistor é fácil a gente até calcular aqui sem escrever ali nada ainda. Quanto é que é a tensão no resistor? A gente acabou de ver que pela lei de Ohm é quanto?
R vezes I. Quanto é que é a potência? É a tensão vezes a corrente. Então, é R vezes I vezes I. Se você fizer, pode ter um R muito pequeno, mas um I tendendo ao infinito ao quadrado, né? Tá entendendo? Vai acontecer, né? Vai ser uma potência absurdamente alta, né? Então, normalmente, o que acontece é que isso gera um calor, né? Porque quando você começa a passar muita corrente, mesmo que a resistência seja muito baixa, gera um calor e aí você tem incandescência, né? Você, né, gera fogo. Tem até aqueles programas, não sei se vocês já viram aí, de como o cara vai... Aqueles largados e pelados, o pessoal vai, né, tentar gerar fogo por fricção, né? Mas eu já vi um episódio que o cara pegou uma pilha, pegou um papel de chiclete, não sei se vocês já viram, que é metálico, né? Ele fez um corte bem fininho para deixar, né, o mínimo possível de condução naquele papel de alumínio e juntou os dois polos da pilha com aquela parte estreitada do papel de chiclete que estava conduzindo. Aquilo entrou praticamente em incandescência logo. Ele juntou junto com um daqueles materiais, né, uma palha daquelas, gerou a brasa que ele queria, né? E isso, quer dizer, com uma pilha só. Se você usasse o papel todo, provavelmente não ia gerar uma incandescência, não ia gerar fogo. Por quê? Porque aquilo acaba sendo um condutor meio largo, digamos assim, aquele papel de chiclete que ele usou. Mas o que ele fez? Ele usou uma técnica inteligente, ele cortou de maneira que ficasse só como se fosse um fio muito fininho ali. Realmente, é o esquema da lâmpada, não a lâmpada dessas que é halógena, mas a lâmpada incandescente. É um fio muito fino, passa uma corrente alta, né? Ele fica incandescente, mas ali dentro não tem ar na lâmpada, né? E aí o que acontece? Não gera fogo, certo? Se você vê uma lâmpada estourar, normalmente ela estoura e gera um foguinho, porque justamente estourou o vidro, passa ar ali dentro, então ele consegue ter incandescência ali, tá? Ok? Bom, então a gente já falou da lei de Ohm, a gente vai usar, como eu falei, já falei 30%, 33% do assunto do nosso primeiro curso, que é circuitos resistivos. Lei de Ohm, né? Os outros 33% eu vou falar agora na aula, talvez, eu acho que a gente chega na aula de hoje. Como assim? Basicamente a gente vai trabalhar só com 3 leis. Lei de Ohm, já acabei de falar. V igual a RI. Lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões. Acabou a matéria. Assim. Então, vamos voltar lá no nosso... Estamos gravando? Estamos. Vamos voltar no nosso PowerPoint. Aqui vocês podem ver a resistividade de alguns materiais, né? Então você vê. E aí tem umas coisas interessantes, né? Você vê, quando você tem um condutor, você tem a resistência super baixa, né? Considerada nula. Então, cobre, prata, alumínio, etc. Condutor, resistividade muito baixa, né? Semicondutor é uma média, você não consegue definir ali, é um valor que não é muito baixo, mas também não é muito alto, né? E os isolantes. O interessante do semicondutor, né, é que dependendo de como você aplica tensão nele, ele conduz ou não. Vocês vão ver isso na eletrônica. E é por isso que eu falo, né, que essa brincadeira de extraterrestre é verdade, né? Porque, estou brincando, é óbvio, né? Mas até os anos 40, né, não se usava, nem se pensava em usar materiais semicondutores. Se usavam materiais condutores, se usavam válvulas, que até se usam até hoje, né? E aí, de repente, caiu lá um disco voador em Roswell, né? E no ano seguinte os caras tinham inventado o transistor, né? Vocês acham que é coincidência isso? Né? A gente fica brincando, mas o semicondutor foi exatamente logo depois, um ano depois, os caras falaram que vamos inventar o transistor. É meio estranho, mas tudo bem. Eu tive no Bell Labs. Bell Labs, para quem não conhece, é um laboratório, né, de eletrônica que foi criado pela Bell Telephonics, né, que era o pessoal que
que trabalhava com telefonia, etc. E foram eles que inventaram o transistor. Então lá no Bell Labs, fica em New Jersey, eles têm um modelo. O primeiro transistor era um negócio desse tamanho, né? E claro, hoje você tem transistores minúsculos. Um processador tem bilhões de transistores, tá? Só um parênteses aqui, já que a gente vai falar, continuando aqui, já estou falando aqui de processador. Na semana que vem, aula normal. Na outra semana, ontem estive em São Paulo para um evento e fui convidado para participar do lançamento de um processador da Intel nos Estados Unidos. Então vai ser na outra semana. Então na segunda eu viajo no sábado, chego no domingo, na segunda vai ser feito o lançamento, na terça eu começo a voltar e chego em Maringá na quarta. Então não vai ter aula nem na segunda, nem na quarta, tá ok? A gente vai repor essa aula, não tem problema, tá? Eu não sei, não adianta me perguntar qual é o processador, porque primeiro que eu não sei, e segundo, se eu soubesse, eu não poderia falar, porque a gente assina um compromisso, um contrato, sabe? Se eu falar para vocês, eu sou processado, tá ok? E não é bom ser processado pela Intel, né? Tá ok? Não é interessante, tá? Mas quando eu voltar, Bom, eu nem sei se eu vou poder falar quando eu voltar, porque eu ainda não assinei eles chamam de NDA, né? É o acordo que você faz para não divulgar. Non-Disclosure Agreement, né? Aí, às vezes, o NDA é tipo, só posso divulgar no dia 15 de abril, alguma coisa assim. Então, eu até vou escrever a matéria, que eu vou escrever isso para o Clube do Hardware, que é um dos sites que eu colaboro, e aí ele talvez só possa publicar no dia 15. Não vou poder falar para vocês, senão eu e o cara vão ser processados. Mas eu sei que é um processador, alguma coisa para o mercado corporativo, não é um processador para o mercado doméstico, tá? Mas eles não falaram mais nada, só perguntaram um monte de detalhes da viagem. Eu voltei de São Paulo ontem às 7 da noite, fiquei até às 11 só resolvendo esses problemas. O problema é que é muito fácil você chamar um cara que mora em São Paulo e mora no Rio, mas a gente que mora em Maringá, a gente tem uma logística mais complicada, entendeu? Eu tenho que ir para São Paulo, né? Então, é meio complicado. Eu meio que exigi voltar na quarta-feira. Eles estavam enrolados lá. Tá? Mas já estou avisando. Na segunda, não é a segunda da semana que vem. Semana que vem é aula normal, até sexta-feira. Só viajo no sábado, tá? E aí é um bate e volta mesmo, né? Já aconteceu comigo várias vezes. É cansativo pra cacete, mas é bacana porque você vê coisa que ninguém sabe, né? Bem interessante. Tá? Isso acontece de vez em quando, mas vocês sempre serão avisados com antecedência e as aulas sempre serão repostas. Se eu tiver disposição, eu faço uma live. Mas aí é legal, tá? Mas tá ok? Mas eu não posso prometer isso não. Porque se fosse tipo Miami, cara, eu até de repente chegava inteiro, mas eu já sei que eu vou chegar quebrado. É São Francisco, entendeu? O que é normal. São Francisco, normalmente costa oeste que eu viajo, sempre. Aí você fala, beleza, tá nos Estados Unidos. Cara, de Miami, que é normalmente a parada que a gente faz, até lá, são 5 horas e meia de avião, cara. Entendeu? Você chega muito moído, né? Entendeu? Se eu conseguir um voo direto, quem sabe, não sei, mas é difícil. São Francisco não tem direto, mas de vez em quando consegue um voo para Los Angeles, que é do lado. Aí você pega depois só um voo de 50 minutos, é mais, né? Senão é quebrante. Bom, acabou o intervalo comercial, né, do site, mas vamos lá. Continuando, né? Então aquilo que eu já falei aqui, né, que tem a ver com lei de Ohm, tá? Mas a gente dá nomes a isso. Como assim dá nomes? A gente chama de curto-circuito um elemento que a resistência tende a zero, né? Como eu falei para vocês, não existe um curto-circuito ideal, a resistência é nula, tá? Mas um curto-circuito real tende a zero, né? Na prática, como está aqui dizendo, ó, na prática é um fio, tá? Na prática é um fio. Qual é uma coisa interessante do curto-circuito? Como o curto-circuito diz que
a resistência é nula, pela lei de Ohm, a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Isso aqui é a tensão que está aplicada no meu elemento. No meu caso, é o elemento, é um resistor nulo, certo? A gente sabe que V, nesse caso, vale quanto? Vale R vezes quanto? Vezes I. Isso é a lei de Ohm. Perfeito. Lei de Ohm. V é a tensão, né, obtida em cima do elemento R, por onde passa uma corrente I. Só que essa corrente, só que esse elemento R tem o quê? Tem resistência nula, ou tende a zero. Quanto é que vai ser V? Quanto é que vai ser V? Se o R tende a zero. Se o R tende a zero e a corrente é finita, pessoal, o V é zero, tende a zero também. Ou seja, quando você pega um curto-circuito, ou seja, um fio, e isso é muito importante, qualquer que seja a posição do fio, a tensão, a diferença de tensão é sempre o quê? Zero, ou seja, a tensão é a mesma. Então, se eu tiver uma tensão aqui, VB, por exemplo, né? E aqui eu tenho VA. Como eu coloquei aqui, isso aqui é o famoso VAB, né? A diferença entre VA e VB. Quanto é que vai ser VAB? Zero, ou seja, a tensão A é igual à tensão B. Ela não muda. Num fio a tensão não muda. Isso é super importante. Num fio a tensão não muda. Entendeu? Se eu tenho uma tensão lá B, eu ando no fio, não tem elemento nenhum. A tensão quanto é que é? Continua sendo B. Porque na verdade o que nós temos aqui é o VAB. Eu já falei para vocês que VAB na verdade é a tensão VA menos a tensão VB. Mas o VAB vale quanto? Zero. Então isso aqui quer dizer que o VA é igual a VB. Certo? A tensão não muda num fio. É óbvio que na realidade, né, ela muda, mas um valor ridiculamente pequeno. Por quê? Porque a gente sabe que o fio não é uma resistência absolutamente zero. Ela tende a zero, né? Para todos os efeitos práticos, você não tem que se preocupar com isso. Você vai fazer que num fio, a tensão não muda. Vocês entenderam o que eu estou falando? Em qualquer posição. Então, por exemplo, é por isso que quando eu desenho lá um circuito onde eu tenho, por exemplo, um circuito onde tem fonte, resistor, né? Outra fonte, pode ser de corrente, e eu pego, por exemplo, aqui, ó, eu simplesmente digo que nesse ponto aqui do circuito, eu ligo esse referencial a uma tensão nula, que é o que a gente chama isso aqui de terra, ou seja, todo mundo que está aqui, ó, esse cara, todo que eu estou percorrendo aqui, né, com a minha canetinha, tudo isso tem potencial o quê? Zero. Zero. Tá? Por quê? Está tudo no mesmo fio. Outra coisa, quando você conecta, né, os pontos, aqui a gente não falou ainda de nó, etc., mas isso tudo está conectado em si, né? São fios conectados entre si. É como se fosse um fio só, um barramento só, uma coisa só, tá? Inclusive, aqui a gente desenha dessa forma, mas quando você for fazer no laboratório o circuito, muitas vezes você não vai usar, né, um fio em paralelo para ligar todo mundo. De repente você liga todo mundo como se fosse num ponto só. Eu já estou adiantando aqui um pouco a matéria, mas isso aqui a gente vai ver mais tarde que é um nó. Tá? Isso aqui é grande nó. Porque tem um monte de elementos saindo dali. Tá? A gente chama, o nó, na verdade, é um nome que se dá a um ponto de conexão de dois elementos. Então aqui, ó, eu tenho dois elementos que no caso são dois resistores. Mas na verdade, esse nó aqui está ligando 4 elementos. Está ligando um resistor, segundo resistor, uma fonte e uma outra fonte, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, tá? Bom, curto-circuito é o nome que se dá ao fio, né? Um elemento onde a corrente existe, mas a tensão, naquele caso, é nula. Corrente existe, tá? Ah, essa corrente é infinita? Ela só vai ser infinita se você tiver ali, né, uma tensão entre VA e VB, gerada por uma pilha ou qualquer coisa assim. Mas,
Notem, isso aqui pode ser uma parte do circuito. Isso que eu estou desenhando, que eu desenhei aqui, ó, pode ser simplesmente essa parte do circuito aqui. E ali a corrente não vai ser infinita. Tá? Cuidado. Ah, curto-circuito, então a corrente é sempre infinita. Não, né? Não vai isso. Ela tende a infinito num curto-circuito, sim. Né? Se você tiver uma tensão fixa ali. Mas se você tiver num circuito qualquer, o fio, né, nem sempre a corrente é infinita. Naquele fio vai passar uma corrente que a gente vai medir. Ou vai calcular, que é o caso da gente. A gente não é técnico, a gente não vai medir. Até vai medir lá no laboratório, mas a gente vai calcular. Ok? Esse é o nosso curto-circuito. Qual é o nome do outro elemento, né, que tem, digamos, são as extremidades da resistência? Menor valor, R igual a zero. É um curto-circuito. Maior valor, resistência infinita. Quando, né, você vai ter resistência infinita? Quando não passar corrente de jeito nenhum. Né? Se você tiver uma resistência infinita, né, a tendência da corrente é zero. Né? Porque você vai ter, por exemplo, uma determinada tensão, né? Você vai querer passar alguma coisa ali, né? Mas a corrente vai ter que ser zero porque a resistência é infinita. Não passa nada. Tá ok? Então, é o circuito aberto. Nesse caso, você tem tensão e não tem corrente. Por quê? Porque é um buraco, não passa. Né? Os elétrons não podem cair. Né? O que acontece? Aliás, tem uma coisa interessante. O que acontece? Por exemplo, o ar tem uma resistência muito alta. Né? O que acontece quando a tensão também é muito alta? Né? Gera, né? Mesmo assim, gera-se um raio. Né? Você vê O que acontece? Nesse caso, é uma ionização do ar e aí acaba passando corrente. Normalmente são correntes altíssimas, certo? Ok? Ele chega a ser tão alta que consegue ionizar, ou seja, transformar o ar, que é um isolante, numa coisa que conduz. Né? É o que acontece nos raios, né? Uma tensão absurda lá em cima, né? Não tem tensão nenhuma aqui embaixo. Né? O que está acontecendo aqui? Resistência infinita aqui do ar. Mas, de repente, sai o raio. Né? Aliás, o raio não é fácil de explicar, como eu acabei de explicar aqui. Raio é um fenômeno super complicado de explicar. Tá? Mas, assim, eletricamente falando, você pode imaginar que é o caso que vai ionizar o ar, vai gerar uma resistência, e por isso que a corrente é muito alta. Né? Mas as tensões são altíssimas também. Não, ele começa aqui, mas as cargas estão lá. A Terra está no potencial nulo. É que, na verdade, quando começa a ionizar o ar, é meio que como se a Terra fosse subindo. Mas não, ele não vai de cima para baixo. Aliás, é visual. Você vê o raio caindo, você não vê o raio subindo. Ah, mas eu já vi o raio subindo. Não. O que acontece é que quando vai gerar a ionização a ionização do ar, né, que vai gerar um resistor, entre aspas, muito menor do que a resistência do ar, né, você vê uma subida. Isso, até os estudos mostram isso. Né, meio que dá um guia mais forte. Detalhe, né, já aconteceu de pessoas que foram atingidas por raios perceberem esse raio. O raio saiu do braço do cara. Por quê? Porque, na verdade, ele estava na Terra. E o raio saiu, né? Milionésimos de segundos depois, ele tomou um raio no braço. Né? Exatamente. Ser atingido por um raio não é uma experiência muito interessante. E o cara fala assim, o raio não cai no mesmo lugar mais de uma vez. Primeiro, se você for filmar o raio com uma câmera de altíssima velocidade, você vai perceber que o raio não é uma coisa contínua. Na verdade, são vários pulsos de altíssima frequência. Então, de cara já está caindo uns 20 mil raios por segundo ali, naquele ponto, naquele mesmo lugar. E segundo, né, claro que cai. Né? O que é um para-raio? É o nome mais errado que tem. Né? Como deveria ser o nome do para-raio? Chama-raio. Por quê? O para-raio é uma coisa muito simples. Você tem a Terra e tem um potencial negativo aqui. Você tem as nuvens com várias cargas. Beleza. As nuvens querem... O equilíbrio é uma coisa constante na natureza. Então você quer descarregar aquelas cargas estáticas que ficaram lá em cima. E aí?
E aí, ela vai procurar o caminho mais curto para a Terra, certo? Se tiver uma árvore, ela vai acertar a árvore. Se tiver o camarada lá apontando a tempestade, né, vai ficar sem o braço, né? Se tiver um prédio com um fio que está ligado no terra, vai cair naquele prédio com um fio que está ligado no terra, né? Por isso que é importante o para-raio, ele é um chama-raio. Fique perto do prédio, porque vai cair no prédio, não vai cair em você. Pode cair em você? É óbvio, né? Murphy é foda, né? Murphy funciona na natureza, entendeu? Você pode estar do lado do para-raio e cair na tua cabeça. Por quê? Ué, é simples, porque isso é, digamos, a teoria da probabilidade. A probabilidade de cair, né, o raio no para-raio é 99,99999%, né? Mas sempre tem o 0,00001, né? Tipo assim, Deus está bravo com aquele cara, fala, vou cair vai ser na cabeça dele, entendeu? Então pode acontecer? Pode, claro que pode acontecer. Cair, né, um raio do lado de um para-raio é possível. Não é provável, mas é possível, não é 100% de certeza. Pessoal, esse é um assunto que não tem nada a ver com o nosso curso, porque o nosso curso é de circuitos elétricos. Porém, isso me fez lembrar o seguinte, existe uma empresa chamada Clamper. Ela é uma empresa muito séria aqui no Brasil, que fabrica dispositivos de proteção elétrica. DPS, DPE, DPS, né? Dispositivos de proteção contra surto. Fazem outras coisas também, tá? E eles são muito sérios, eles fazem coisas que funcionam, eles não fabricam extensão, né? Você vai comprar um filtro de linha, não. Você comprou uma extensão com um fusível, né? Um filtro de linha é uma coisa muito mais complexa. A Clamper produz filtros de linha, tanto que você vai comprar uma extensão lá no supermercado, custa R$30. Aí você vai lá comprar um dispositivo de proteção contra surto da Clamper, vai custar R$100. Mas vai proteger. Vai mesmo, tá? Eles dão, inclusive, garantias, etc. Aqui não é muito comum. Nos Estados Unidos também existem empresas sérias que fazem esses dispositivos de proteção de surto, né? Você pega, por exemplo, uma APC, que fabrica aqui também algumas coisas, mas Targus e outros fabricantes conhecidos, eles dão, às vezes, está escrito na embalagem, $25 mil de prêmios se você conseguir queimar, se um raio conseguir queimar alguma coisa que está ligado nisso aqui, entendeu? E realmente eles não iam fazer isso se eles não confiassem no produto deles. Bom, fiz a propaganda da Clamper, mas na verdade fiz por quê? Porque eles merecem. São muito bons, engenheiros que são os donos, etc. E principalmente, acessem o site da Clamper. Tem um livro de mais ou menos umas 250 páginas sobre proteção de equipamentos elétricos. É excelente. É um livro técnico, não é, né, um e-book, né, que o cara faz, né, juntando 15 páginas. É um livro técnico. Explica um monte de coisas importantes. Como fazer um para-raio, como fazer um aterramento. Entendeu? Eu não vou nem entrar nisso porque não é a minha disciplina, tá? Eu até brinco. Eu não brinco com esse tipo de coisa. Eu sou engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico, quando toma um choque, só se assusta. Engenheiro eletricista, quando toma um choque, morre. Entendeu? Morre. Tá ok? Vira carvão. Tá certo? Eu fico falando isso que é para vocês pegarem medo mesmo. Eu acho que você tem que respeitar, entendeu? O tempo todo. Principalmente se vocês estiverem trabalhando com alta tensão, tá? Ok? Muitas de vocês vão trabalhar com alta tensão. Onde eu vou trabalhar com alta tensão? Até se você começar a instalar painel, cara. Tá? Você vai trabalhar com alta tensão se estiver instalando painel. Galera, 110 e 220 é alta tensão. Você morre. Um choque, né, de 110. Porque o que mata, pessoal, não é a tensão. O que mata é a corrente. Você já viu os vídeos? Eu dei uma entrevista uma vez aqui para um programa aqui lá do Salsicha.
Porque o cara pegou fogo, o cara explodiu um tanque e falou que foi o celular. Eu falei, o celular não foi, filho, não foi o celular. Não foi. Ah, porque o nego manda desligar o celular? Porque existe 0,00001% daquele celular gerar uma faísca. Mas existe 90% de possibilidade de você gerar uma faísca. Tá? Porque quando abastece um avião, podem ver, abasteceu o avião, o cara sai do caminhão, liga um cabo do caminhão no avião, não é o cabo de combustível, é um cabo elétrico. Depois ele liga um outro cabo do caminhão para o avião, desculpa, do caminhão para o avião ele já liga. Depois ele liga um do avião para a terra, para tirar toda a possibilidade de existir uma faísca durante o abastecimento. Isso é feito também quando você vai abastecer no posto. Tá? Eles fazem isso. E o próprio cara também está aterrado. Tem vídeos, né, o que gera faísca é eletricidade estática. Cara, eu estou aqui parado, sem fazer nada. Estou sentado numa cadeira de plástico. E estou meio que me movimentando. Estou gerando eletricidade estática em cima de mim. Existem vídeos lá, quem quiser depois eu passo aqui. Talvez no final da aula, até posso passar. Existem vídeos que mostram, né, qual o efeito, né, de, por exemplo, você colocar um casaco de nylon. Gera 15 mil volts na sua superfície, digamos, na sua pele. Tá certo? E aí você chega em qualquer condutor, chega você enxergar a faísca. Aqui em Maringá está chegando a época, não está não? Está chegando a época, não é isso? Da gente ficar tomando choque quando sai do carro. Você não está tomando choque, filho. Você está dando um choque no carro. Né? Ele tem um potencial menor, você tem um potencial... Ué, onde é que você tem potencial maior? Você ficou se esfregando no banco. Cara, se esfregando no banco? Eu estava dirigindo. Sim, se esfregando no banco. Né? Ok? Você está se esfregando. Isso acontece. Eletricidade estática é um negócio sério. Queima componente e gera faísca. Aquele cara que pegou fogo na explicação que eu dei, com certeza é eletricidade estática. Ele estava carregado, quando ele chegou na borda do tanque, que era metálica, saiu a faísca e explodiu. Certo? Ok? Tem um vídeo que vocês vão ver que é muito legal. É uma motorista, ela para o carro. Aí ela chega e sai do carro. Tá? Sai do carro. Vai, né? E coloca a mangueira do combustível no carro para começar a abastecer. Tudo tranquilo. Quando ela ficou abastecendo lá. Aí beleza. Ela chega e volta para o carro. O carro já está de porta aberta. Quando ela sai do carro novamente, ela está carregada. Porque ela sentou no banco do carro, se esfregou lá. E aí ela encosta na mangueira metálica de combustível. E aí explode. Por que isso aconteceu e não aconteceu na primeira vez? Porque na primeira vez, quando ela saiu do carro, ela mexeu na porta e provavelmente ela se descarregou. Na segunda vez, a porta já estava aberta. E ela foi direto para a mangueira. Quando ela meteu a mão, pegou fogo. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Se ela não tivesse feito essa sentadinha lá no carro para ver qualquer coisa e voltado, não ia acontecer. Ela até que ainda teve coragem, foi lá e puxou. Né? Não sei se vocês já viram esse vídeo, é muito comum. E tem um vídeo aqui de Maringá, da região, em que o cara, sem o cara do abastecimento do caminhão perceber, quando o cara estava abastecendo o caminhão no posto, um frentista subiu, né, no caminhão, sem o cara do caminhão ver. Né? Sem o cara do caminhão ver. E ele chegou, não sei porquê, foi abrir a porra da tampa do reservatório. Cara, deu uma explosão que arrebentou. O cara quase morreu, o frentista. Né? A explosão arrebentou o teto do posto. Uma explosão absurda. Tá? Por quê? Ele não podia ter feito aquilo. Ele estava carregado. Na hora que ele foi meter a mão para abrir a coisa, deu a faísca. Fala. Não, na verdade você vai sentir. A princípio não.
né, a corrente que você... No alternado, o que vai acontecer é que você é muito rápido, vai ser quase uma contínua, vai ter uma retificação, né, mas não tem. O choque, qual é o grande problema do choque? É gerar uma corrente elétrica que atravessa o seu corpo suficiente para parar teu coração. O choque pode parar o coração e voltar, né, fazer o coração bater novamente. Por isso que tem aquele... Vocês já viram como é que é aquele desfibrilador? É que o coração, quando ele entra em fibrilação, ele entra... acontece uma... como diria... É como se fosse um desequilíbrio elétrico, digamos assim. Então, se de repente você dá um choque ali, volta ao normal. Mas olha só, não é bom. Normalmente o cara toma choque e fica uns 2, 3 dias em observação. Porque justamente você toma um choque ali no coração e faz com que o ritmo cardíaco fique totalmente diferente. É uma coisa complicada, essa parte elétrica ali do coração. Tem que tomar cuidado. Bom, falei pra caramba, mas importante saber a diferença entre curto-circuito e circuito aberto. E outra coisa importante, quando vocês puderem dar um pulo lá no site da Clamper e baixem o livro. Ah, o livro não está mais lá. Tudo bem, depois eu coloco, se não estiver mais lá, eu coloco no site para vocês. Que eu baixei. Até, sei lá, 1 ano atrás, era gratuito. Tá? Bem legal. Bacana. Continuando. Agora vamos falar dos resistores que têm resistência. Ou seja, porque na verdade resistor que tem resistência zero é fio. Resistor que tem resistência infinita é circuito aberto. Vamos falar dos que têm resistência. Os que têm resistência, você pode ter os fixos, que é o mais comum. Normalmente você identifica ele no laboratório lá para uma coisa cilíndrica, né, com um código de cores que vocês vão aprender lá em laboratório para poder identificar, né? E alguns já vêm, não tem o código de cores, vem escrito qual é a resistência. E tem o resistor variável, o pessoal chama de potenciômetro também, tá? Ok? Porque se você varia a resistência, você varia o quê? Varia a corrente, varia a potência que está sendo fornecida, ok? Então, para uma determinada tensão constante, por exemplo, tá? Então, por isso o pessoal chama de potenciômetro. Quando os resistores são fixos, o símbolo é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Outra coisa importante, ó, a corrente passa aqui, entra no terminal positivo, sai no terminal negativo, certo? Convenção passiva, a potência é positiva, e nesse caso V vezes I. Pela lei de Ohm, como V vale RI, a potência vai ser RI ao quadrado. Ou, como I vale V sobre R, você também pode chegar que a potência é V ao quadrado dividido por R. Tá? Ok? Quando o resistor é variável, né, você tem aqui uma setinha em cima da resistência. Tá? Aí você não sabe qual é o valor. Normalmente, quando você tem um resistor fixo, tem um valor em ohms. Por exemplo, aqui eu poderia aparecer assim, ó, 10 ohms. Certo? Seria a resistência que você está trabalhando. Quando é variável, o cara coloca lá RL. Né? Vocês vão ver muito RL, né? Quando é a resistência variável. Por que isso? L em inglês é load, carga, né? Então os livros não traduzem, porque daria um trabalhão para traduzir e fica RL mesmo, tá? E aí por que vocês vão ver muito isso? Vocês vão ver muito, por exemplo, ajuste o potenciômetro para que tenha uma máxima transferência de potência num determinado circuito, né? Então aí está lá, o RL, você tem que descobrir. Como assim ajustar? Basicamente é você descobrir qual é a resistência que tem ali dentro, tá certo? Ok? Você não vai ficar trocando de resistor, né? O potenciômetro é muito interessante quando você quer fazer variações na resistência, você tem que ficar trocando, tá? Hoje a gente já não usa isso. Quer dizer, usa bastante. Qualquer botão de volume é um potenciômetro, tá? Mas antigamente se usava muito até para sintonia, etc. Aí, com sintonia que eu falo, é quando tinha, né, o rádio hoje. Quem é que tem um rádio que ainda é daqueles de girar, né? É uma coisa, não, sim, claro que sempre vai ter, né? O cara de repente tem um carro ainda, mas aquela sintonia é feita através de eletrônica analógica, pessoal, né? É muito mais impreciso, tá? A sintonia que existe hoje em dia em todos os componentes que você tem de rádio, televisão, é uma sintonia que usa circuitos digitais.
A eletrônica analógica, ela era muito mais imprecisa, a digital é muito mais precisa. Mas por que se usava analógico? Ainda não tinha inventado alguma coisa digital que pudesse substituir, certo? Hoje, o que a gente mais faz é porque o mundo, pessoal, é analógico, né? Entendeu? Eu estou falando para vocês, estou gravando um vídeo, é analógico. Como assim? O sensor que está capturando a minha imagem ali, o microfone está pegando um sinal analógico. Porém, obviamente, a imagem que está sendo gravada ali, a imagem que vocês estão vendo aqui, o som que está sendo gravado, é digital hoje em dia. Por quê? Porque é feita a conversão. Tá? Tudo é digital. Os computadores mudaram o mundo. Então você vai trabalhar com a parte digital. Mas muitas vezes você tem que voltar também para o analógico. Como é que você vai escutar o som no alto-falante, né, no alto-falante do fone ou no alto-falante de casa? O alto-falante de casa é um gerador, né, ele só funciona com coisas analógicas. Então, o fone de ouvido só funciona com o som analógico. Ele tem que fazer vibrar alguma coisa, né? Então, é uma coisa analógica, tá? Então, a gente faz muitas conversões analógico-digital, o pessoal chama de AD, vocês talvez vejam isso em eletrônica, não sei, ou DA, que aí você faz a conversão final, digital-analógico, tá? Hoje é tão automático que a gente nem percebe isso, mas todo o tempo está acontecendo isso, tá? Vocês vão aprender, o que vocês vão ver em circuitos é tudo analógico, não precisa ser digital, tá certo? Por que não precisa ser digital? Porque você está trabalhando ali com uma coisa que não vai... até você vai pegar uma fonte de alimentação, né? Se você for olhar lá dentro, vão ter circuitos digitais. Mas é que você vai precisar... Para que você vai converter para o digital, trabalhar no digital para depois ter que converter para o analógico de novo? Né? Então, se você vai trabalhar com circuito, você vai ver que, basicamente, você trabalha com analógico, né? Mas, muitas vezes, você trabalha com o analógico até criar uma tensão que vai alimentar um circuito digital. Para quê? Desculpa, para fazer qualquer coisa que você precise lá, de repente, tá? Então, não é sempre, tudo digital, nem sempre. Tem coisa que vai precisar que é analógico. Beleza, já vimos aqui, então, né, os tipos de resistores, os fixos e os variáveis. Os variáveis sempre tem uma setinha para mostrar isso, tá? Nem todo resistor, digamos assim, todo resistor vai obedecer a lei de Ohm, mas tem alguns elementos que têm resistências diferentes, tá? E a gente normalmente não vai trabalhar com a lei de Ohm nesse caso. Mas não é assunto do nosso curso. É assunto mais em eletrônica. Tá? Diodo, transistor, ele não vai obedecer lei de Ohm. Tanto é que você tem até que fazer simulações com fontes de tensão controlada ou fontes de corrente controlada para poder representar essas não linearidades. Isso só é falado aqui, né, porque o livro também fala que você sempre vai ter um cara, vai ver só, porque se a resistência for não linear, por exemplo, um caso de resistência não linear até existe no dia a dia. É quando, por exemplo, você pega chuveiro elétrico, lâmpada incandescente, que quando esquenta muito, a resistência ela não existe aquele padrão. Ele começa a esquentar, ele diminui a resistência. E aí o que acontece? Diminui a resistência, ele esquenta mais. Porque é isso que acontece, esquenta, passa mais corrente, né? Porque o aquecimento normalmente é a passagem da corrente por um resistor. Passa mais corrente, esquenta mais, digamos, é um loop infinito. O que acontece? Queima a resistência do chuveiro ou queima a lâmpada, né? Isso é uma área não linear, né, que pode acontecer na resistência. Quando acontece isso? Às vezes quando tem a ver com ambiente externo, temperatura, tem a ver com variações de tensão, né? Se a tensão aumenta, a resistência é constante, galera, a corrente vai aumentar, certo? Então, é por isso que eu liguei e estourou. Estourou porque de repente quando você ligou teve um surto de tensão, né? É até legal vocês verem esse livro aí da Clamper, é um pouco técnico, mas ele explica o que é surto, né? Essas coisas todas que podem acontecer, às vezes, com contatos, com uma chave, coisas do gênero, tá? Bom, a gente não vai trabalhar com elementos não lineares, mas aqui eu já dei uns exemplos, tá? Bom, outra definição que a gente tem que chegar é no inverso da resistência, né? Que é a condutância. Se é o inverso da resistência, quanto menor a resistência, maior a condutância. Faz sentido, né? Se a resistência se opõe à condução da corrente, né? O inverso da resistência, né, é a condutância, né? Facilita a condução da corrente, tá? A condutância, como o nome já está falando,
é o inverso da resistência. A gente vai usar isso, principalmente quando a gente estiver trabalhando com métodos de análise de circuito, usando tensão nos nós. Aí a gente toda hora divide por R, divide por R. Dividir por R é a mesma coisa que multiplicar, né, por 1 sobre R, certo? Dividir por R é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre R. Mas 1 sobre R, quem é? É a condutância. Então, às vezes, a gente usa o valor da condutância. A condutância, ela é expressa numa unidade. Então, G, que é a condutância, é igual a 1 sobre R, tá? Ou I sobre V, né? I sobre V, certo? A unidade de condutância, ele não colocou aqui, mas é o S, a gente chama de Siemens, tá? Ok? Tem gente que também chama de mô. Por que o cara chama de mô? Porque é ohme ao contrário, né? Certo? Ohme não é... E acreditem, tem alguns livros que escrevem isso aqui, ó. O que é isso? Isso é o ômega, que é usado para representar o ohme, certo? De cabeça para baixo. Mas o mais correto hoje é o S grande. Um S grande. Deixa eu falar para vocês uma coisa importante. Tem alguns problemas, isso vocês têm que tomar cuidado. Tem alguns problemas no livro, que em vez do cara escrever lá o valor da resistência, ele já escreve o valor da condutância. E aí como é que você vai saber? Porque ele coloca um resistor assim e bota assim, 2S. Aí o cara, pô, o que é isso? Né? Não é um resistor de 2S. É, na verdade, um resistor de meio ohme. Só que 1 sobre meio ohme vai dar 2 Siemens. Tá dando para entender? Então, às vezes, o problema já coloca... Você vai ter que usar, então ele já coloca tudo em Siemens. Ele já coloca tudo em vez de unidade de resistência, ele pode fazer isso. Mas, em vez de você definir um resistor pela resistência dele, você pode definir ele pela condutância dele. Não é comum, mas pode acontecer. Quando tiver algum problema no livro, eu chamo a atenção para vocês, tá? Eu até evito fazer isso em prova, mas vai que vocês vão fazer um concurso qualquer. Vou fazer concurso para Petrobras. Pessoal, tem concurso para Petrobras que cai circuitos elétricos, certo? Porque é concurso para engenheiro, não é concurso para técnico em petróleo, né? E aí e para engenheiro eletricista, às vezes. Então vai cair circuitos, né? Isso eu falo para vocês. Se vocês forem fazer concurso em que exijam conhecimento técnico, né? Não é fazer fazer concurso para a Polícia Federal, pô, vai cair direito, entendeu? Certo? Vai fazer um concurso para, filé mignon. Se vocês quiserem, eu até falo, curso de engenharia, sabe que é bom pra caramba, sabe por quê? Pega o concurso de auditor fiscal do Tesouro, já ouviram falar? Auditor fiscal do Tesouro é o cara que faz, é o cara de nível superior que faz a parte de análise técnica da Receita Federal. É auditor fiscal da Receita, nem se chamava mais, antigamente se chamava a FTN, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Na minha turma de 55 engenheiros do IME, tem uns 20 que são auditores fiscais do Tesouro Nacional. Tá? Por quê? Porque primeiro que você, engenheiro, você aprende a fazer prova. E aprende a se ferrar. Entendeu? E aprende a estudar pra cacete por sua conta. Porque o professor é foda, ele chega a dar 10% e pede 100%. Né? Eu tenho que estudar? Na verdade, é o que eu falo, que nem circuito. Quanto da matéria eu já ensinei até agora? 1/3. Não ensinei? 1/3 da matéria. Como assim? A matéria é 3 leis. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes. Né? Mas tem mais coisas. Claro que tem mais coisas. A gente vai estudar tudo. Eu sempre explico tudo. Estou brincando aqui com vocês, mas o que eu falo é que normalmente em engenharia, o cara não está nem aí. Professor de cálculo, né? Tem até meme na internet, né? O que é que o cara mostra na transparência? Né? Qual o exemplo que ele faz? O que é que cai na prova? Não vou nem desenhar que não vai dar tempo. Né? Não é isso? Ok? Então, né? Tá no slide isso. O exemplo que ele faz, bota 2 resistores. Pô, valeu. Né? Na prova, 53 resistores com 58 fontes.
né? Tá nem aí, certo? Mas então, vocês aprendem. Auditor fiscal do Tesouro Nacional, esses caras, que é o auditor fiscal da Receita Federal, esses caras ganham um salário inicial de 27 mil reais, tá? E podem, em 5 anos eles chegam ao teto do funcionalismo, né? É um cara que vai tomar conta, vai para o resto. É aquele cara que te multa quando você passa no Paraguai com um valor acima do declarado, né? Mas é excelente, né? Você vai pegar um concurso desses, tem 10 primeiros colocados. O que cai nesse concurso? É matemática básica, contabilidade, não sei o quê. Aí tem direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, tudo direito. Aí você fala, pô, aí tem um concurso desse, pô, quem vai passar é o pessoal do direito. 10 primeiros colocados, 7 engenheiros e 3 médicos. Ou seja, os caras estão acostumados a tomar na cabeça o tempo todo. Estudam pra cacete. Aí o 11º, 12º é um cara que se formou em direito, né? É verdade, isso eu não estou inventando. Concurso da Polícia Federal. Aconteceu agora, para a gente. Um aluno meu perguntou, devo fazer? Quanto é que é? 12 mil inicial, 2º grau. Meu filho, faz agora. Até porque você não é obrigado, né, a ficar o resto da sua vida ali. Você pode ir embora. Quem perguntou? Esse aluno daqui da UEM. Passou. Ok? Encontrei ele outro dia aqui, estava no supermercado, encontrei ele, estava preocupado com o exame psicotécnico, já tinha feito a prova, já tinha feito o teste físico, o pessoal fica preocupado com o teste físico. Desde que você não tenha algum problema físico, né, que no caso você não vai nem, claro, quando eu falo problema físico, o cara pode ser um cara que tenha alguma deficiência, ou o cara que pesa, por exemplo, minha esposa é cirurgiã bariátrica, galera. Ela opera pessoas que pesam 180 quilos, entendeu? Esse cara não pode fazer a prova física da Polícia Federal. Ele não consegue dar 2 passos, entendeu? Né? É capaz de ele morrer, né? Então não pode. Mas se o cara não tem um problema sério, o teste físico da Polícia Federal não é pesado. É um teste básico, só para ver se o cara não tem algum problema que evite o exercício da profissão. Ele está preocupado com o teste psicotécnico. Estava com medo de acharem que ele é maluco. Eu falei, cara, você fez engenharia, né? Né? Isso atrapalha um pouco. Mas eu falei, fica tranquilo, pô. Vai com Deus aí. Se tiver com algum receio, sei lá, vai no psicólogo, vai no psiquiatra para ver se você tem alguma maluquice aí e pede a ele uma dica para passar no teste. Mesmo sendo maluco, né? Entendeu? Mas, cara, é o que eu falo, engenharia ensina isso. Eu falo, aguenta até o final, cara. Se não conseguir ser engenheiro, você vai conseguir ser qualquer coisa através de concurso público. Ok? É muito bom o curso, não adianta. Qualquer um, aguenta até o final. Tem vários. Na minha turma, eu já falei, hoje 1/3 da turma é auditor fiscal. Na verdade, 1/3 já está em casa, né? O auditor fiscal se aposenta com 28 anos de serviço. Os caras já foram embora, já estão em casa ganhando o teto. Não estão cagando para a reforma da Previdência, né? Porque já estão aposentados. E fora que esses caras, eles não trabalham muito, né? Assim, às vezes é plantão, sabe? É bem tranquilo. É bem tranquilo. Não, ainda tem um detalhe, tem concurso ainda melhor. Qual é o melhor concurso do Brasil para você entrar ganhando o melhor salário possível do Brasil? Vocês sabem qual é? É prático de porto. Já ouviram falar? Prático de porto é o cara que num determinado porto ele guia os navios para atracar. Isso é super difícil. O cara tem que ser muito bom. O salário, dependendo do porto, é que depende do porto, mas o menor salário é 85 mil reais por mês. Tem porto que paga 200 mil reais por mês. Tá? Esse é o concurso mais difícil que existe. Teve um concurso agora há 2 anos que está na justiça, porque imagina, né? O cara não passa, ele entra com recurso com Gilmar Mendes, pô. Entendeu? É foda. Aí, vai no Supremo. Teve um concurso há 2 anos.
Cara, 2 colegas meus, que são auditores fiscais, engenheiros, sabem porra nenhuma de navegação. Eles foram aprovados, meu amigo. Entendeu? Eles foram aprovados. 2 auditores, são 5 vagas. Entrou 2 auditores fiscais, um médico, olha só. E entrou mais 2 caras que eram de marinha. Né? Os caras, né, digamos, da escola naval, etc. Oficial de marinha, normalmente. Então, cara, mas esse colega meu, ele até falou, cara, eu estou esperando. Ele, na verdade, ele falou, eu passei, mas o concurso foi anulado. Eles estão há 2 anos na justiça, entendeu? Mas como ele é auditor fiscal, né, já se aposentou, ele está só esperando, né? Se der, ele volta a trabalhar. Ele falou, eu volto a trabalhar, né? Mas eu falo isso para o pessoal também não ficar desanimado com engenharia, porque às vezes desanima mesmo, não sei o quê. Mas pelo menos você vai fazer um curso que vai te preparar bem para qualquer coisa, é isso que eu falo, tá? Faz, não desiste não, porque você vai ficar mais preparado que os outros. Acreditem, não estou inventando, tá? Vocês aprendem muita coisa. Fora que um engenheiro, isso nenhuma profissão, por isso que os caras passam mais do que outros cargos. O engenheiro aprende a ter um raciocínio lógico, isso ajuda muito em qualquer que seja a prova, tá? Claro que se for uma prova ideal para vocês, o ideal para vocês hoje em dia, um cara recém-formado, é conseguir passar num concurso desse tipo, Petrobras. Melhor coisa que tem, pô. Mas não tem toda hora, né? Por quê? Porque é uma empresa que paga bem para o inicial, vai te deixar fazer curso, vai te dar uma carreira bem interessante. Na iniciativa privada também pode. Na iniciativa, o que acontece? Por que o pessoal da engenharia acaba não trabalhando com engenharia? Justamente por isso que eu acabei de falar para vocês. Vocês começam a trabalhar com administração e vocês são muito melhores que os administradores. E o cara começa a subir. O que acontece no mercado aí? Muitos dos meus colegas, então, quem é que está trabalhando com engenharia? Quem ficou na área de ensino, né? Um outro que tem a empresa própria que trabalha com engenharia, tenho colegas meus que têm empresas próprias, e os caras que ainda estão em Petrobras, etc. e tal. Os caras vão aposentar. O resto foi tudo trabalhar com engenharia, mas foi mercado financeiro. O mercado financeiro pede muito. Por exemplo, vocês são 2º ano, alguns 3º aqui, não é isso? É misturado, não é? Porque teve a mudança. No 3º ano, vocês vão ver lá em Transformada Z, que é uma coisa que vocês estão vendo aqui em engenharia, é um negócio que se usa no mercado financeiro. Não é para a gente poder, não sei se você chegou a ver lá, mas para a gente poder calcular lá um valor de uma determinada parcela ou de um determinado total, só com Transformada Z que sai, que é uma coisa que você vai ver aqui em engenharia. Né? Por isso que a gente é muito valorizado. Isso eu falo né? Eu encho a boca para falar, sou engenheiro, cara, porque isso é bacana, vocês têm que se orgulhar, entendeu? É muito legal. E aí, se você não gostou da engenharia, cara, você vai bem em qualquer outra área. Até eu falo, até se você quiser mudar totalmente. Acabou de ver aqui vi no Facebook uma aluna minha aqui da engenharia química que foi fazer medicina e passou para a UEM, cara. Entendeu? Vamos combinar, passar para a UEM em medicina é difícil pra cacete, né? Porque a relação candidato-vaga é desumana, né? É desumano, concorda comigo? Negócio, pô, 373 candidatos para meia vaga, né? Sei lá, um negócio louco demais, né? Então não é fácil, tá? Então, eu falo, foco, vocês estão no 2º ano, né? Ainda tem mais 3 pela frente. O 5º ano, vocês vão ver, vai ser o mais tranquilo de todos, né? Primeiro semestre acaba, tá? Então, o chato é que no início vocês ficam tomando na cabeça em cima dessas disciplinas que são chatas, né? Mas passa. Como eu falo, passa não, né? Piora, né? Mas, na verdade, vocês começam a ver coisas mais ligadas à área de vocês. Eu acho que vocês têm que ter força em cima e acreditar que o negócio vai funcionar. E vocês, obviamente, vão ter melhores oportunidades que os outros. Isso aí não tem nem o que falar, ok? Beleza. Condutância inversa à resistência. Continuando. Aquilo que eu falei, se P é igual a VI, se V é igual a RI, ou I é igual a V sobre R, o que nós temos?
Se você usar V igual a RI, você vai ter que a potência é igual a RI ao quadrado. Se você pegar e usar V igual a V sobre R, você vai ter que a potência é igual a V2 sobre R. Tá? São as fórmulas de potência. Sempre positiva, porque o elemento é um resistor. Legal? Aqui, ó, um exemplo, só para a gente finalizar a aula de hoje. No circuito elétrico abaixo, né, calcule a corrente I, a condutância G e a potência P. Tá? São as opções que você tem. Preste atenção. Qual é o mais fácil dos 3 pedidos desse problema? Você tem a corrente I, a condutância G e a potência P. Qual é o mais fácil? Qual? Fala. Tem um aqui que é mais... que você não precisa nem fazer conta. Qual é? É a condutância. Porque quanto é que é a condutância? Qual é a fórmula? 1 sobre R. Quanto é R? 5K ohms, ou seja, 5.000 ohms. Certo? Certo? 5K. Então isso aqui é quanto? É 1 sobre 5.000. Aí a unidade é Siemens. Ok? Esse é o mais fácil. Não precisa nem fazer conta. Não, não preciso escrever 1 dividido 5.000 na calculadora. Posso escrever 1 sobre 5.000. Ok? Tranquilo? Ok, que mais? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora, a gente sabe, né, que pela lei de Ohm, o V, esse V pequenininho aqui, é quanto? É igual a R, que nesse caso vale 5.000, vezes o I. Certo? Legal. Mas, Abel, eu não sei quanto vale I e eu não sei quanto vale V. Presta atenção. Eu não falei que num fio a tensão não muda? Lembram disso? Tá? Olha só. O que é isso aqui? É uma fonte de tensão. Se ela é uma fonte de tensão, entre os 2 terminais dela, entre esse terminal aqui A e o terminal B, né, a tensão é constante e vale o valor da fonte. Certo? Então aqui eu vou ter um VA e aqui eu vou ter um VB. Eu sei que o VAB vale quanto? Vale o valor da fonte. Nesse caso é 30 volts. Certo? É o valor da fonte. Né? Que é o VA menos o VB. Certo? O VA é esse cara aqui. Ele continua para cá, ó. A tensão que está nesse ponto A aqui vai ser a mesma tensão que está naquela outra ponta ali. Por quê? Porque é um fio. A tensão continua. Certo? A tensão que está aqui embaixo vai vir para cá também. Certo? A tensão continua. Está todo mundo entendendo isso? Porque é um fio. Então, esse aqui é o próprio VB. Mas o VAB aqui é justamente a tensão que está em cima. É o V, né? Eu até coloquei VAB aqui, mas é o V. Não é o V? Não é o VA que está lá em cima, não é o B, não é o que está aqui embaixo? Então agora eu sei que isso aqui vale quanto? Vale 30. Que vale quanto? 5.000 vezes I. Certo? Ou seja, a minha corrente I vai valer quanto? Isso aqui é 30 volts. Isso aqui é 5.000 ohms. Então isso aqui vai ser ampere. Certo? Então o meu I vai ser quanto? 30 dividido por 5.000. Corta, corta. 3 sobre 500. Tá? 3 sobre 500 o quê? Ampere. Uma tensão pequena. Tá? Ou uma corrente pequena. Tá? 3 sobre 500. Que mais? Já calculei I. Já calculei G. Falta quem? P. Tá? Eu posso calcular P de várias formas. Na verdade, olha só, eu já podia ter calculado P logo depois que eu calculei a minha condutância.
Porque é o seguinte, ó, eu não, claro que eu podia fazer, não, você precisa calcular P primeiro calculando a corrente. Não, eu já podia calcular usando a condutância. Por quê? Eu sei que P vale R e E ao quadrado, mas eu sei também que P vale quanto? V ao quadrado sobre R. Mais 1 sobre R, eu posso escrever isso aqui, ó, como V ao quadrado vezes G. Certo? Concorda que é V ao quadrado vezes G? G é condutância. Entenderam? Se eu tenho o V, é dado no problema, que é 30 volts. Ah, ele não falou que V era 30 volts, ele botou uma fonte de 30 volts. Sim, a fonte de 30 volts, né? O fio dela vai em cima do resistor. Então, a tensão em cima do resistor é a tensão em cima da fonte. Se a tensão em cima da fonte é 30 volts, eu só tenho... Não aconteceria isso se aqui, por exemplo, tivesse o quê? Um resistor. Entenderam, pessoal? Se aqui tivesse um resistor, não aconteceria isso. Tá? Por quê? Porque aí a diferença de tensão existiria entre esse ponto e esse ponto. Ficou entendido? Tá? Mas como é um fio, não tem. Certo? Então eu poderia escrever agora. Quanto é que a potência é? 30 ao quadrado vezes 1 sobre 5.000. Né? Vai dar 900 sobre 5.000. Corta, corta. 9 sobre 50 watts. Podia encontrar diferente? Podia. Era só pegar a corrente elevar ao quadrado e depois multiplicar pela resistência. Ok? Legal? Dava para fazer isso também. Vai dar o mesmo valor. Ficou entendido? Legal, galera? Aula que vem, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Nós, ramos e laços. A aula que vem é segunda-feira. Ok? Tranquilo?